Hoje, então, iniciando o Cerco de Jericó, 7 segundas-feiras que nós estaremos pedindo ao Senhor para quebrar todas as muralhas que impedem o nosso progresso, o progresso da nossa família. E hoje, de forma especial, falando sobre a muralha do vício, que nós erguemos ao longo da nossa vida e que precisa ser destruída em nome do Senhor Jesus. O vício significa uma falha, um defeito. É um hábito repetitivo que causa grande prejuízo ao viciado e às pessoas também que convivem com ele. Então nós podemos dizer que o vício, ele vai gerando essa dependência psicológica. Muitas pessoas pensam que o vício é apenas com relação ao alcoolismo ou às drogas, mas o vício também está ligado muitas vezes àquele que tem um consumo excessivo, aquele que às vezes está apegado ao sexo. Então, por isso, o vício de querer comprar. E hoje se fala também do vício com relação à internet. Por isso tem até um grupo que chama Delete, que utiliza a ferramenta da internet para ajudar as pessoas a ter um acesso mais consciente e não se tornar um viciado nas redes sociais. Nós podemos dizer que tem diferença entre vício e hábito. Muitas vezes a gente fala, o fulano tem um mau hábito. Os maus hábitos, quase sempre eles podem ser excluídos. Os maus hábitos, através da educação, do autocontrole, do processo do autoconhecimento, ele pode ser tirado sem provocar algum dano de alguma forma. Se a pessoa, por exemplo, tem um hábito de comer doce após as refeições, se ela tirar esse hábito dela, ela não vai ter, digamos assim, tremor por abstinência ou alguma alucinação. Agora, já aquele que tem o vício, se tirar o comportamento que gera um certo prazer, porque o vício ele gera um certo prazer, mas só que tem que ele escraviza, aí a pessoa sofre daquilo que nós chamamos muitas vezes de abstinência. Então é preciso derrotar o vício na nossa vida. Um hábito, ele não interfere nas nossas atividades da nossa vida. Um hábito não interfere no nosso trabalho, na família, no lazer. Mas já o vício, ele interfere na nossa família, porque alguém que é viciado faz a família sofrer e sofre também. E muitas vezes é alguém que conta mentira e vive uma vida totalmente dissimulado, que você já não confia mais. E quem tem alguém que é viciado em casa sabe que muitas vezes não suporta a pessoa. Então o vício é quando o sujeito passa a ser dominado pelo prazer e ele precisa daquilo para se sentir bem. É como se fosse algo inesgotável que ele necessita e a gente sabe que prejudica a vida pessoal, prejudica a vida profissional. Você pega alguém, por exemplo, que usa drogas. Ele começa a ser dissimulado, começa a mentir, começa a faltar ao trabalho. E assim, quem é viciado no alcoolismo, por exemplo, ele não passa a cuidar de si, passa a ficar desleixado. Então, a gente percebe que realmente ele se torna uma espécie de escravo. E a pessoa não percebe que ela é dominada. Quantos que bebem e falam, eu bebo socialmente, quando for para parar eu paro. Às vezes ela consegue parar quando vem o sono, porque bebeu, aí o sono vem. Mas ela não tem aquela força de parar por si mesma. Tomei 2 copos, já é suficiente. Não, ela tem que buscar o prazer de beber cada vez mais e ela não consegue derrotar esse vício, não consegue ter o autocontrole da situação. E coloca em perigo os relacionamentos familiares, o relacionamento no trabalho, com os amigos. Se você pega, por exemplo, a Cracolândia, que agora tem um grande problema
esvaziar ou não a Cracolândia, mas vai colocar aquele povo aonde? Se você pega a Cracolândia, se você conversa com as pessoas que estão na Cracolândia, muitas tinham famílias, aliás, todas tinham família, muitos tinham trabalho, amigos, e o vício foi fazendo com que ela se entregasse cada vez mais àquela situação e não perceberam a autodestruição e levaram para esta vida que você muito conhece quando passa nos meios de comunicação, a situação da Cracolândia. Ou seja, pessoas que foram dominadas pelo vício. Por isso que nós podemos dizer que se nós não queremos cair no vício, nós devemos cultivar em nós o quê? As virtudes. Por isso, as virtudes são capazes de destruir os vícios em nossa vida. Mas para não deixarmos os vícios crescer em nós, é preciso viver cada vez mais na virtude. Então, em Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável, de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isso deveis ter no pensamento. Boa reputação, tudo aquilo que é digno de louvor, puro, justo, honroso, deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. E alguns exemplos de virtude: coragem, integridade, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, tolerância, paciência, otimismo, bondade, perdão, humildade, são virtudes que devemos cultivar na nossa vida. Tem um filósofo chamado Aristóteles que dizia: a definição de virtude é de hábitos dignos de louvor. Olha que interessante para Aristóteles. Virtude são hábitos dignos de louvor. É uma disposição para a prática do bem que se adquire com o hábito, mas com o hábito bom. Platão dizia que definiu 4 virtudes de uma pessoa: temperança, prudência, sabedoria, fortaleza. Temperança, prudência, sabedoria e fortaleza. Fortaleza é a força e a justiça. E essas virtudes vieram a ser conhecidas como virtudes cardeais, que são as virtudes centrais do ser humano. Então, como nós podemos vencer os 7 pecados capitais? Com as 7 virtudes. Com a castidade, eu vou vencer a luxúria. Luxúria é você pensar em sexo de forma deturpada. Luxúria é você se deixar levar por filmes pornográficos. Luxúria é tudo aquilo que não vê o outro como ser humano. Luxúria é usar o outro. Então, portanto, para vencer, eu preciso da castidade. E o que é castidade? É a pureza de coração. O puro de coração, ele vai ver Deus. E para vencermos a avareza, é preciso da caridade. A caridade me faz abrir a mão para o outro, me faz estender, me faz ver o outro como irmão. Então, portanto, para ter a virtude da caridade, ela me faz vencer toda a avareza, todo o desejo de posse. Eu quero para mim, isso me pertence. Então, vencer essa avareza que escraviza. E para vencer a gula, a temperança. Para vencer a preguiça, a diligência. Para vencer a ira, a paciência. Para vencer a inveja, a bondade. Para vencer a vaidade, a humildade. Então agora eu vou falar de 4 pontos fundamentais para você vencer o vício na sua vida e não deixar o vício entrar. A prudência é ter bom discernimento em qualquer circunstância. O homem prudente vigia os seus passos. O homem prudente vigia os seus passos. Portanto, a prudência me faz ter uma ação com um bom discernimento. É algo que não vai me levar à autodestruição e nem destruir o outro. Portanto, essa virtude nos ajuda a vencer o pecado, sermos prudentes no nosso dia a dia.
E a prudência não se confunde com timidez, com medo, mas a virtude é o bom discernimento para as minhas decisões que tomo no dia a dia e elas me levam ao crescimento. Outra virtude, a justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Para com os homens, a justiça leva a respeitar os direitos de cada um. Então, se eu pratico a justiça, eu respeito os direitos de cada um e sei também quais são os meus direitos e os meus deveres. E a fortaleza é a virtude moral que me assegura a ter firmeza nas provações, a ter firmeza nas preocupações do meu dia a dia, de não abandonar o caminho do Senhor. Então eu tenho firmeza não nas preocupações, eu tenho firmeza na graça de Deus que me ajuda a vencer as preocupações. É o que nós ouvimos no Evangelho hoje, que fala que os discípulos receberam a força do Espírito Santo, o defensor, para que eles pudessem ser no mundo a testemunha do amor de Deus, a testemunha da graça, para que eles pudessem ser constantes na provação, na perseguição, porque muitas vezes nós somos inconstantes. Muitas vezes nós prometemos a Deus na confissão: eu vou mudar de vida, e continua fazendo a mesma coisa ou pior ainda. E quando você passa a ver os defeitos dos outros, não olha seus defeitos. Você precisa desse dom da fortaleza para manter-se firme no Senhor. O Senhor é minha fortaleza e a minha glória. No mundo há vez de sofrer tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E para concluir, a temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio na minha vida. Então, ter temperança é eu viver equilibrado, eu ter domínio sobre os meus instintos, eu ter domínio sobre as paixões e não me deixar levar pelas más inclinações. Eu sei refrear os meus apetites, eu sei viver com sobriedade e moderação. A outra tradução da temperança, viver com moderação e sobriedade. Então hoje eu convido você a olhar para a sua vida e perceber qual vício que você tem. Muita gente olha o vício dos outros, mas não olha o vício de si mesmo. Às vezes a gente vê o vício de quem tem o problema com o alcoolismo, com as drogas, mas não vemos o vício com relação ao consumismo. Não vemos o vício com relação a falar mal dos outros. O falar mal dos outros nada mais é do que tentar denegrir e destruir a imagem do outro. E muitas vezes quando se fala mal do outro, às vezes se está falando mal de si mesmo. Então nós precisamos dessa libertação na nossa família, na nossa vida, de todo o vício que impede o nosso progresso. Porque o vício, ele vem para destruir, ele vem para matar, ele vem para confundir. E muitas vezes vamos aceitando isso como coisa normal. E na verdade o vício, ele destrói a família, porque a família inteira sofre com a situação. Quando tem alguém que bebe em excesso, quando tem alguém que usa drogas, já passou por tratamento, já foi na clínica, aí volta da clínica, continua fazendo a mesma coisa ou pior ainda, e às vezes entra em situações ilícitas quando passa a praticar roubos, ou seja, complica a sua própria vida e complica a vida da família, e muitas vezes nada mais é do que um prisioneiro. E tem aqueles que às vezes falam: eu uso drogas, mas eu não fico viciado. Como não? No tempo, o tempo vai passando e quando você vê, você já não consegue largar. Essa história de que você usa e não é um viciado é só uma tentativa de justificar aquilo que você está fazendo e que, além de ser um erro, escraviza. E que a sociedade vai criando leis para permitir, como se nada de mal pudesse acontecer. Então nessa noite eu convido você a abrir o teu coração, a abrir a tua mente a Jesus Cristo e pedir a Ele que venha em teu auxílio para que possa quebrar todas as muralhas que impedem o teu progresso, e hoje de forma especial rezando, pedindo a Ele que possa quebrar
a muralha de todos os vícios, de forma muito especial dos vícios que escravizam a família. Então, se você tem alguma situação na sua família e agora quer pedir, nós queremos clamar ao Senhor. Vamos cantar essa canção e nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Sim, Senhor, eu clamo. Realiza, Senhor, a Tua promessa na minha vida, em todas as áreas que nós estamos rezando agora e pedindo libertação. Nenhum mal irá destruir a minha vida. E eu quero estar unido agora com todos que oram, que clamam pelo Teu poder. Se eu orar, o milagre vai acontecer. Se eu orar, o milagre vai acontecer. Eu quero clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa libertar essa família de todos os vícios, que essa família se revigore pela força da palavra de Deus. Não existirá poder, nós clamamos ao Senhor. Não existirá poder de Deus. Se eu clamar, se eu orar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Eu convido você a rezar comigo a oração da armadura de Deus, onde eu coloco a sua vida, a sua família e peço toda libertação. Finalmente, fortalecemos-nos o Senhor pelo seu soberano poder. Nós nos revestimos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abracemos o escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevera em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho do qual somos embaixadores, e que saibamos apregoá-lo publicamente com desassombro, como é nosso dever. Em nome de Jesus, eu coloco todos nesta proteção que vem do Altíssimo, e que o Senhor nosso Deus possa revestir completamente a tua vida, pois nós estamos orando e pedindo a Ele que possa derrubar todas as muralhas dos vícios, e todos aqueles que têm algum vício vão cooperar com o Senhor, vai buscar se libertar pela graça de Deus e vai nessa noite de hoje assumir um propósito com o Senhor. Eu quero deixar esse vício e vou buscar cada vez mais o caminho necessário para que essa libertação vá acontecendo ao longo da minha vida. Por mais que seja difícil, eu coloco nas mãos do Senhor dizendo: eu quero, eu posso, eu vou conseguir pela graça de Deus. Por isso, a minha oração.